Queridos, eu quero saudá-los com a graça, a paz e a bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Antes de lhe convidar a abrir a palavra de Deus, eu quero expressar minha alegria. Não foi somente dessa vez, como pernambucano que sou e minha família ainda aqui, então eu tento vir, com bastante frequência a Recife, e uma das vezes a gente sempre tenta encontrar com os amigos e servo-lo sempre, quando é que você vai poder ir lá na igreja? E acabava que dava os desencontros, eu não conseguia vir. E dessa vez que não estava planejado, nós nos encontramos lá no culto de aniversário do Colégio Agnes, e é um prazer poder vir agora conhecer vocês com os olhos. Eu já os conhecia de ouvir falar, era muito grato a Deus pela obra que Ele tem realizado no meio da vida dos irmãos, e eu espero poder contribuir, trazendo a exposição da Palavra de Deus. Eu quero lhe convidar então a abrir a Palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 11, nós vamos meditar nos versos de número 4 até o verso de número 7. Hebreus, capítulo 11, versos de número 4 ao verso de número 7. Diz assim, queridos irmãos, a palavra do Senhor, mesmo assentados, mas com toda a atenção e reverência à palavra do nosso Deus, que nos diz na manhã de hoje: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai bendito, Deus amado, nós suplicamos, ó Deus, neste momento, que a iluminação do Teu Santo Espírito que está entre nós e habita em nós, seja, ó Deus, a operar na nossa mente, no nosso coração na manhã de hoje. Realiza, Senhor, a Tua obra, edifica-nos pela Tua palavra, exorta-nos, ó Deus, reanima-nos, segundo o Teu querer e o Teu propósito. É o que eu te suplico, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, como vocês perceberam a leitura do texto, eu gostaria de refletir com os irmãos da manhã de hoje acerca da fé no Senhor. E eu gostaria de chamar a sua atenção vendo o contexto e as circunstâncias que nós vivemos nos nossos dias, onde a sociedade incrédula e certamente influenciada pelo príncipe da potestade do ar, que é o inimigo das nossas almas, tem tentado nos convencer de que a fé ela deve permanecer no âmbito da subjetividade, no âmbito da particularidade e no âmbito privado. Essa é a ideologia, essa é a estratégia do mal, fazer com que eu e você acreditemos que aquilo que a gente vive na presença de Deus, aquilo que nós cremos acerca do Senhor e aquilo que nós praticamos na nossa vida, fruto do que aprendemos na palavra de Deus, isso deve ser visto por nós como algo subjetivo. E o que eles querem dizer como subjetividade? De que a fé, como várias outras coisas da vida, ela sofre variação de mudanças a despeito da cultura, a despeito da fase da vida, a despeito do contexto social. Alguns estudiosos e fincados na antropologia,
na sociologia, eles tentam estabelecer a fé apenas como expressão cultural de um povo, como se a fé fosse produzida por obra humana. Quando eles tentam estabelecer a nossa fé no aspecto privado, eles tentam nos convencer que a fé ela só é útil para mim mesmo, onde aquilo que eu creio, aquilo que eu professo, pode não ser bom para o meu próximo ou então para a sociedade. Então, essa circunstância social incrédula tenta nos convencer que a nossa fé ela só serve para o ambiente do nosso quarto, da nossa casa e, se muito, da nossa igreja. No que eles dizem também do aspecto pessoal, é aquele velho ditado de que toda fé leva a Deus, que o importante é ter fé, que o importante é você acreditar em alguma coisa, sabendo que com isso você então pode se beneficiar dos efeitos que a fé pode trazer sobre nós. Mas quando nós olhamos, irmãos, a palavra de Deus, nós vamos compreender que a fé bíblica, a fé genuína, a fé dos nossos primeiros pais, a fé de Abraão, da qual nós somos herdeiros, ela não é uma fé subjetiva, muito pelo contrário, ela é uma fé objetiva, no sentido de que não sofre variação de mudança do tempo, de época. Não podemos achar que a doutrina, por exemplo, da santificação, ela nos é útil nesse tempo, mas talvez no passado, há 2 séculos atrás, quando não existia internet, quando não existia TV a cabo, quando o mundo não colocava tantas oportunidades de entretenimento, tem pessoas que dizem assim, naquela época ser santo era algo possível, mas hoje não. Como que alguém, um crente no século XXI, pode ser santo com um celular e acesso à internet na mão, com tantas opções de TV, com tantas variedades de entretenimento? Como que nós podemos manter a santidade? Ou seja, achando que o tempo pode trazer sobre nós variação de mudança. É como se nós estivéssemos diante do julgamento divino e pudéssemos apresentar a Deus as nossas razões para não termos um santificado, dizendo: Senhor, o Senhor tem que se apiedar de mim, eu fui um jovem e um adolescente em 2024, não era possível me santificar, não era possível ser santo como o Senhor é. E a gente aprende na palavra de Deus que a fé, ela é objetiva, ela não sofre variação de mudança. A fé cristã, bíblica, genuína, que o brasileiro, o pernambucano tem hoje, é a mesma fé que o africano precisa ter, que o asiático precisa ter. Ela não está debaixo de nenhuma outra autoridade. Por isso, com objetividade, ela nos é posta, ela nos é apresentada para que nós possamos viver. Nós vamos ver também que a fé, ela não está restrita ao aspecto privado da vida. Pelo contrário, a fé de Abraão, a fé revelada na palavra de Deus, ela é uma fé comunitária. Logo, nós que somos parte de um povo, nós que somos igreja do Senhor, nós não podemos achar que a nossa fé pode ser diferente da fé dos irmãos que se reúnem lá em Brasília. É a mesma fé. É a fé comunitária do povo de Deus. Eu não posso trazer para mim a minha fé. A minha fé não é diferente da sua, se ela é fincada e alicerçada na palavra de Deus. E, por fim, ela também não está restrita, ao nosso ambiente privado. Ela tem que ser vivida de forma pública. A nossa fé, ela vai transformar o nosso trabalho, ela vai transformar as nossas relações, ela vai fazer com que a gente viva para a glória de Deus, quer comendo, quer bebendo ou fazendo qualquer outra coisa. Não é uma fé que só serve aos domingos para que estejamos aqui cultuando a Deus.
E a parte da perícope que escolhi para trabalhar aqui com os irmãos, ela vai trazer o testemunho de 3 homens de Deus. Mas antes de entrarmos propriamente neles, eu gostaria de mostrar aos irmãos como que, de fato, essa fé ela é objetiva, ela é comunitária e ela tem que ser vivida no ambiente público. Perceba, irmãos, ainda no capítulo de número 10, quando o autor de Hebreus, ele começa a falar do nosso acesso a Deus. Como é que nós podemos acessar o trono da graça de Deus? E ele então diz ali no verso 19, acompanhe comigo, quando ele afirma: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tantos mais quantos que vedes que o dia se aproxima. Perceba que o autor de Hebreus, ele introduz a partir do verso 19, como que eu e você podemos desfrutar da intimidade com Deus. E ele vai dizer, é pela fé que nós estabelecemos esse acesso ao Santo dos Santos, por este novo e vivo caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus. E é aí que muitos irmãos de linha mais pentecostal, neopentecostal, eles vão cair nesse conto que a sociedade tenta imprimir. Vai dizer o seguinte: olha, cada um de nós pode ter acesso de uma forma diferente a Deus. E o importante, então, que você estabeleça a sua fé, que você creia em Deus, que você, de alguma forma, cultue a esse Deus. Mas perceba que quando o autor de Hebreus ele fala desse acesso a Deus, ele não está falando de forma particular, individual, diferente. Sim, nós podemos, quando estamos em nossa casa, entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta em secreto, orar ao nosso Pai em secreto. É óbvio que nós temos ali, na particularidade da nossa vida, a nossa devoção ao Senhor. Mas quando ele estabelece esse marco de que o povo de Deus agora tem acesso ao trono da graça de Deus, ou seja, ao lugar chamado Santo dos Santos, que na antiga aliança somente o sumo sacerdote podia entrar, representando todo o povo. Agora ele diz, não, nós entramos. E qual é a exortação que ele nos traz, que pode fazer com que eu e você deixemos de acessar esse lugar chamado Santo dos Santos? E aí ele afirma no verso 25, não deixe de congregar. Logo, o que eu quero que você tenha em mente é que quando o autor de Hebreus ele pensa no lugar do Santo dos Santos, da presença de Deus, ele não está falando do nosso quarto quando nós acessamos ele em particular, mas ele está falando da comunhão do povo de Deus. O congregar aqui é se reunir como igreja, é se reunir como o corpo de Cristo. O corpo de Cristo está aqui. Quando a igreja, onde cada um de nós que somos membros desse corpo, nos reunimos pela fé, afirmando ser Cristo o nosso Senhor, ser Cristo o nosso Salvador. Logo, você tem consciência que colocar o despertador no domingo pela manhã, às 7h30, tomar um banho, vestir a roupa, tomar um café e vir até este lugar e se reunir com os seus irmãos, isso é um ato de fé. E muitos incrédulos, conhecido agora como movimento dos desigrejados, vai dizer assim, não, mas você pode ter isso em casa. Não pode. Não pode. Não, mas você pode fazer isso debaixo de uma árvore. Não pode. A não ser que os meus irmãos vão todo lá para minha casa, ou então a gente combine de todo mundo para debaixo de uma árvore. Mas veja como essa mentalidade do não congregar, artimanha maligna,
tem introduzido na mente, no coração de muitos crentes, de que você não precisa ir para a igreja, basta ver a transmissão online, basta ouvir o sermão, basta estudar a doutrina exposta pelo pastor tal. E quando o autor de Hebreus ele fala de acessar o Santo dos Santos, ele diz: não deixe de ir para a igreja, não falte o culto, esteja presente, se comprometa. Se você quer acessar o Santo dos Santos, você não vai fazer isso sozinho, você vai fazer isso com os seus irmãos, você vai fazer isso com o povo de Deus. Por isso, ele diz: considerem também uns aos outros para nos estimularmos. Encoraje. Quem não veio hoje? Ligue para ele durante a semana: irmão, vamos entrar juntos no Santos dos Santos, não deixemos de nos reunir como igreja, vamos acessar a intimidade do povo de Deus. Depois de acessar, veja a parte do verso 26 em diante, quando ele fala: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Quanto mais severo castigo julgais, vós serás considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com a qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retrocederes, nele não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Veja que depois que ele fala da nossa congregação, da nossa reunião como povo de Deus, há uma expectativa dessa reunião, que é sairmos daqui para o ambiente público, ou seja, para a nossa vida comum, a vida humana, a vida que vai ao trabalho, a vida que vai ao estádio de futebol, a vida que vai fazer as compras no mercado, a vida que vai se reunir com os seus amigos. E ele chama esse momento público de um testemunho que é construído. E nesse testemunho nós não retrocedemos. Nesse testemunho nós perseveramos até o fim. E ao não retroceder e ao perseverar até o fim, o que vai acontecer? Nós vamos sofrer por causa da nossa fé. Do verso 26 ao verso de número 31, ele vai falar do juízo, dizendo: não se preocupem com aqueles que estão lhes fazendo sofrer por causa daquilo que vocês creem. Mas ele diz: lembrem, verso 32, dos dias anteriores, que depois de iluminados sustentastes grandes lutas e sofrimentos. A nossa fé, irmãos, não vai nos transformar em pessoas glamurosas. Desconfie dessa fé que é aplaudida, dessa fé que é glamorizada, gourmetizada, pois a fé bíblica, se nós vivermos aquilo que nós desfrutamos do Santo dos Santos, o que o autor de Hebreus vai dizer
é que nós vamos sustentar grandes lutas e sofrimentos. Onde? Na congregação? Não, lá fora. E aí então, do capítulo 11, ele vai falar dessa fé, que nos leva à presença de Deus e que nos faz suportar, no ambiente público, lutas, sofrimentos, se necessário for, até a morte. Então, o que essa fé, ela é? No verso 1 até o verso 3, ele vai falar da fé genuína, da fé bíblica, quando ele afirma, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Quando o autor de Hebreus, depois de dizer que nós entramos no Santo dos Santos como igreja e que nós saímos para suportar as lutas e os sofrimentos que a nossa fé vai atrair por causa daquilo que nós vivemos e afirmamos, ele vai dizer o seguinte, a sua fé, ela é, em primeiro lugar, ensinada. Ela não é intuitiva. A nossa fé, ela não é mística. Ela não é cabalística. De que forma? Veja, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Do que ele está falando? Ele está falando das promessas, ele está falando da revelação bíblica. Quanto mais eu leio a palavra de Deus e aprendo da palavra de Deus, eu aprendo que as promessas que foram dadas, algumas que já se cumpriram, outras que ainda irão se cumprir. E se a palavra de Deus me afirma que Jesus, que se encarnou, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que passou depois mais 40 dias na companhia dos seus discípulos, e depois desses 40 dias ele subiu aos céus e ele disse que voltaria. A fé bíblica, então, espera, tem certeza daquilo que foi prometido. É a fé que aguarda a vinda de Cristo, o retorno do Senhor, é a certeza das coisas que se esperam. E o que eu e você esperamos? A gente espera o quê? Ganhar na loteria? A gente espera o quê nessa vida? No que nós temos depositado a fé? A fé bíblica, irmãos, que nós cremos e nos é ensinada, é a fé que clama Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ou nós esperamos o nosso candidato vencer as eleições? Ou nós esperamos que o nosso partido assuma o governo para que o céu desça sobre a terra? Nada disso nos satisfaz. O que vai satisfazer a nossa alma é ter a certeza e esperar com convicção o Senhor, Rei soberano sobre todas as coisas, Jesus Cristo. Depois ele então vai afirmar que a fé também é a convicção de fatos que não se veem. Veja, isso aqui não é mágica, ele não está falando de sobrenatural, embora nós cremos em sobrenatural, nós cremos que Deus ele tem poder sobre as leis da natureza. Ele andou por sobre as águas, ele para o vento, ele faz que a chuva não caia. Mas o crer nas coisas que não se veem é você olhar toda essa maldade, toda essa malignidade do mundo, todas essas guerras eclodindo, todo esse progressismo avançando, e ainda assim continuar crendo que Deus, a quem nós não vemos, continua a governar todas as coisas, continua a ter o controle no poder de suas mãos. Por isso nós não desesperamos da vida, por isso nós não damos fim à própria vida quando ficamos desempregados, ou quando uma enfermidade grave nos acomete, ou quando o mal se multiplica, porque nós confiamos, nós temos convicção naquilo que nós não vemos. Nós não vemos ainda com os nossos olhos o governo de Deus, mas nós cremos que Ele governa todas as coisas. E aí ele então diz que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Veja como que a fé é objetiva. Sérvulo compartilhou, eu tenho há 13 anos vivido no ambiente de capelania escolar. E às vezes eu encontro algum professor cristão que quer ficar em cima do muro. Ele não tem a coragem de dizer assim, não, sou criacionista.
mas também ele não tem coragem de dizer que é evolucionista. Aí ele vai e tenta juntar uma coisa com a outra, dizendo assim, não, Deus criou as coisas num processo evolutivo, e tenta fazer uma salada de fruta. Eu digo, não, meu querido, leia lá em Hebreus. Pela fé, você entende, ainda que você não explique como, mas você crê que o universo foi formado pelas mãos do Senhor. Se você é crente, você não pode ser subjetivo, você é criacionista. Não foi o acaso que nos trouxe à existência. E isso implica na nossa fé. Eu não posso dizer que sou de Jesus e não aguardar a vinda de Jesus e colocar minha esperança em outras coisas. Logo, então, essa fé que nos leva ao trono da graça de Deus de forma comunitária, que nos faz suportar a dor e o sofrimento, veja, o que ela não é? Como já falamos, a fé ela não é superstição. A fé não é superstição. Outro dia eu recebi um meme dizendo que tem gente que no momento dos dízimos e ofertas traz a sua oferta apostando ganhar alguma coisa a mais de Deus. Aí criou uma nova modalidade, é o crente bet. Não, isso aqui é o dízimo, porque o dízimo está rendendo mais que o Tesouro Direto, está rendendo mais que a Selic. Isso não é fé, isso é aposta. E quem aposta diz o quê? Vamos fazer uma fezinha? É essa fezinha que a gente tem? Não, eu vou para a igreja porque vai que esses crentes têm razão, vai que esse negócio de Jesus voltar é verdade, eu quero estar no bolo. Cuidado, nem todo mundo que está no bolo é. Nem todo mundo que parece ovelha é ovelha. A fé ela precisa ser testada, ela precisa ser provada. E quando a fé é testada e provada, o que ela vai produzir em nós? Um testemunho. E é justamente isso que o verso 4 e o restante vai dizer. Qual foi o testemunho desses homens que viveram essa fé comunitária, essa fé pública, essa fé objetiva, fé que é herdeira de Abraão, o pai da fé, aquele que recebeu a promessa de Deus? Veja, irmãos, o testemunho, a expressão aqui, testemunho, veja no verso 2 quando ele diz, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. A expressão aqui, testemunho, você sabe, é mártire. O que é o testemunho do crente? É por aquilo que a gente morre. Pelo que eu e você estamos dispostos a morrer. Pelo que eu e você estamos dispostos a entregar a nossa própria vida. Então, o autor de Hebreus ele vai falar de alguém, de pessoas que não pouparam a sua própria vida pela fé genuína, bíblica, fé orientada pela palavra de Deus. Ele então, no verso 4 até o verso 7, ele vai trazer 3 homens que viveram no período do pré-dilúvio. E ele vai estabelecer aqui algumas evidências que eu gostaria que eu e você buscássemos na nossa vida. O primeiro personagem que ele traz é Abel, quando ele diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Veja, pelo testemunho de Abel, que nós vamos aprender, irmãos, em primeiro lugar, sobre essa fé bíblica, essa fé genuína, essa fé que nos leva ao Santo dos Santos e nos dá força para suportar os sofrimentos. É que essa fé, ela vai nos fazer adorar a Deus de maneira correta. Não é somente a adorar, mas é adorar a Deus de maneira correta. Quando Jesus encontra com a mulher samaritana e ela pergunta para ele onde se deve adorar, se é no Monte Gerizim, em Samaria, ou se em Jerusalém, e Jesus diz, ora, importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade.
Se Jesus classifica os adoradores de verdadeiros, é porque há adoradores falsos. É que há pessoas que estão adorando a Deus de maneira errada. E por que eles adoram a Deus de maneira errada? Porque eles acreditam que a fé é subjetiva. Eu adoro a Deus como eu quiser. Eu adoro a Deus da minha maneira. Eu adoro a Deus como eu gosto. Eu adoro a Deus como me traz paz. Eu adoro a Deus como eu me sinto mais feliz. E é por isso que nós vemos nos nossos dias essa salada de fruta de igrejas. Igrejas para cada tipo, para cada gosto, para cada horário, para cada forma. Por quê? Porque estão sendo orientadas pelos padrões dos gostos humanos, da subjetividade. Quer gelo seco no culto? A gente coloca. Quer jogo de luz no culto? A gente põe também. Quer mágico para as crianças? A gente contrata um. Aqui, quem manda é o cliente. É essa a subjetividade que tem levado igrejas a abrirem as suas portas, não para adorarem ao Pai em espírito e em verdade e sermos achados como verdadeiros adoradores. E cuidado, verdadeiros adoradores morrem porque adoram corretamente. Esse é o testemunho de Abel. O seu irmão Caim ficou com inveja da sua oferta. Ficou com inveja porque ele seguiu a palavra de Deus. Certamente Caim olhava para Abel e dizia: você é neopuritano, legalista, adora a Deus assim do jeito que ele revelou. Deixa eu adorar e trazer a oferta do jeito que eu quiser. Deixa eu adorar a Deus como eu bem entendo. E certamente nós vimos o resultado. Pela fé, Abel pagou o preço de ser fiel em sua adoração. E o texto bíblico, o autor de Hebreus nos afirma que ele ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício. Em outras palavras, ele ofereceu a Deus aquilo que Deus pediu dele. Por isso que a nossa confissão de fé, irmãos, ela nos ensina que nós não adoramos a Deus de acordo com os nossos gostos, mas nós adoramos a Deus da forma que Ele estabeleceu na sua santa palavra. O que nós entendemos e cremos acerca da adoração é que nós só podemos adorar a Deus naquilo que Ele revelou do como quer ser adorado. Mas a fé subjetiva diz: mas se a Bíblia não proíbe, pode. A fé genuína diz: se a Bíblia não estabeleceu, não pode. Se a Bíblia não declarou, não pode. E se você quiser oferecer a Deus o mais excelente sacrifício, prepare-se para ser perseguido. Prepare-se para ter a sua fé provada, a sua fé sustentada, preservada, porque vão lhe chamar de tudo que é apelido pejorativo que pode existir no meio da igreja. E o texto então termina dizendo que ele obteve o testemunho de ser justo, ou seja, ele foi justificado pelo Senhor, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, ou seja, quanto ao seu sacrifício, aquilo que na antiga aliança ainda era sacrifício. Perceba, irmãos, o que a fé genuína vai então nos ensinar, o que a palavra de Deus vai nos dizer, que o nosso culto a Deus, ele deve ser sempre bíblico, cristocêntrico e para a glória de Deus. Culto não é expressão cultural. Não é porque estamos em Recife que vai chegar ali no mês de fevereiro, você vai virar para o pastor Sérgio e dizer: reverendo, mês de fevereiro, para atrair a vizinhança aqui, vamos botar uma marchinha no culto, a gente muda a letra, a gente faz assim, afinal somos pernambucanos, vamos botar um frevo nessa igreja, vamos botar...
nossa fé não é subjetiva. Não é a cultura pernambucana, a cultura gaúcha ou qualquer outra cultura que vai determinar como nós vamos adorar a Deus. É a palavra do Senhor. Segundo lugar, queridos, essa fé que nos leva ao trono da graça de Deus e que nos faz suportar as lutas e as perseguições, é uma fé também que vai nos ensinar a caminhar com o Senhor, a termos a nossa vida de comunhão e de intimidade com Deus. Por isso o texto bíblico diz: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Perceba que quando o autor de Hebreus ele traz o testemunho, o exemplo de Enoque, e ele vai dizer que antes da trasladação de Enoque, ele obteve um testemunho, ou seja, o que as pessoas falavam de Enoque? Dizendo: olha, esse homem, ele agrada a Deus. E ele agrada a Deus em quê? Em tudo. O aspecto da vida de Enoque não era apenas cultico, não é que apenas ele também adorava, certamente ele adorava ao Senhor conforme prescrito pela revelação de Deus, conforme a antiga aliança determinava, mas a origem aqui desse agradar a Deus, e que lá em Gênesis nós aprendemos que o texto bíblico fala, ele andava com Deus, ele era da turma do Senhor. A gente que é jovem, muitas vezes a gente classifica os nossos amigos quem anda com quem. Não, fulano só quer andar com ciclano, fulano só anda com tal grupo, fulano. E Enoque era tido como alguém que andava com Deus, alguém que era amigo de Deus, alguém que estava no grupo que fazia aquilo que Deus se agradava que ele fizesse. Logo, nós tomamos a vida de Enoque, o seu testemunho, como a fé posta no ambiente público. Certamente, Enoque andava com Deus no seu trabalho, Enoque andava com Deus no seu lazer, Enoque andava com Deus nos momentos em que ele tinha o seu momento de comunhão com a sua família. Enoque entendia que a sua fé era uma fé pública, abrangente a todas as áreas da sua vida. Certamente, Enoque administrava o seu dinheiro de forma que agradava a Deus. Ele se relacionava com a sua esposa de forma que agradava a Deus. Ele era um pai que na educação aos seus filhos ele agradava a Deus. E nós, irmãos, devemos buscar agradar a Deus, e só faremos isso se for pela fé, e a fé que a palavra de Deus nos orienta. Porque se nós tivermos boa intenção somente, nós não vamos agradar ao Senhor. Nós não agradamos a Deus apenas com otimismo, apenas com pensamento positivo, apenas com boa intenção. Nós agradamos a Deus quando nós praticamos aquilo que a palavra do Senhor nos orienta, e aquilo que nós necessitamos para agradarmos ao Senhor em todas as esferas da nossa vida, nós temos suficiente ensino na palavra do Senhor. Quando você quiser ser um pai que agrada a Deus, estude a palavra do Senhor e veja o que Ele espera da nossa paternidade. Se você quer administrar os recursos e ser um bom mordomo da sua casa, de forma que você glorifique e agrada a Deus a partir das suas finanças, leia a palavra do Senhor e estude ela. Se você quiser ser um amigo leal, um amigo fiel, um amigo que agrada a Deus, não um amigo que passa a mão no erro do outro, não um amigo que faz vista grossa ao pecado do outro, mas se você quiser ser um bom amigo, de forma que a sua amizade agrada ao Senhor, leia a palavra de Deus e aprenda nela como ser bom amigo, como estar diante do Senhor. Por isso que o autor bíblico aqui do texto de Hebreus, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas veja, ele não está falando de uma fé imaginária, ele não está falando de uma fé intuitiva. Ele está dizendo, olha, ou você aprende a palavra de Deus,
ou você crê no que a palavra de Deus lhe ensina, ou vai ser impossível de você agradar a Deus. Se eu e você não estudarmos a palavra do Senhor com constância, com dedicação, com esmero, nós não vamos agradar a Deus, pois aquilo que nós vamos praticar, o nosso testemunho, será fruto daquilo que pela fé nós aprendemos da palavra do Senhor. Por fim, irmãos, o texto bíblico vai nos ensinar que a fé genuína, além de nos ensinar a adorar corretamente ao nosso Deus, além de dar um testemunho de que somos amigos do Senhor e que vivemos na intimidade do nosso Deus, é uma fé que vai nos levar a servir ao Senhor. E para isso o autor de Hebreus, ele toma o testemunho de Noé, e ele diz: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A sua fé tem lhe levado a servir ao Senhor? Veja, essa é a primeira resposta que nós precisamos ter em nossos lábios. Pois o serviço a Deus é fruto de uma fé genuína, de uma fé pública, de uma fé comunitária, de uma fé alicerçada na palavra de Deus. Nós sabemos em que contexto Noé serviu a Deus. Num contexto em que era mau todo o desígnio do coração humano e que a maldade se multiplicava a todo tempo. Quando você lê lá em Gênesis que nos dias de Noé era mau todo o desígnio do coração do homem e que a maldade se multiplicava, o que eu e você imaginamos? Guerras, epidemias, assaltos, violência. Interessante que lá em Mateus 24, quando Jesus está falando do fim dos tempos, ele compara a sua vinda aos dias de Noé. E ele não fala apenas de guerras, rumores de guerra. Ele fala, mas ele não encerra o seu pensamento e o seu ensino nisso. Quando ele fala dos tempos de Noé, sabe o que ele diz que era a maldade daquele tempo? Que nos tempos de Noé, eles estavam casando, se dando em casamento, comiam e bebiam, até que veio o dilúvio. Como é que a gente pode imaginar que casar e se dar em casamento, comer e beber, pode ser mau desígnio do coração humano e toda a maldade do coração do homem? O que Jesus está dizendo ali é que nos tempos de Noé, os homens se esqueceram de Deus. Eles estavam vivendo os seus próprios interesses, eles estavam buscando o seu próprio gosto, eles estavam buscando o sonho do primeiro milhão, eles estavam realizando as Eurotripes, eles estavam acessando as suas redes sociais, como se Deus não existisse, como se as promessas do Senhor estivessem tardando e não fossem acontecer. Enquanto Noé construía a arca, que nós sabemos que na antiga aliança a arca ela tipifica a pessoa de Jesus. Ao construir a arca, a construção, aqui o texto diz que ele aparelhou uma arca. Enquanto Noé aparelhava uma arca, ele estava anunciando a vinda da ira divina. Ele estava dizendo, Jesus vai voltar. Ele estava dizendo, o dia se aproxima. A cólera de Deus será derramada sobre a terra. E as pessoas casando, se dando em casamento, show, rave, droga, Big Brother, casa de vidro, Mega Sena da virada. Quem quer saber de Deus? Quem quer saber de que Jesus vai voltar? E aí então, teve o dia que a arca foi concluída. Noé virou para sua casa e disse, entrem. Eles entraram e veio o juízo.
O autor de Hebreus, ele toma o testemunho de Noé, dizendo: construa a arca, sirva a Jesus. Talvez você fosse pensar que eu ia falar aqui de recolher as cadeiras após o culto. Isso é ajudar a junta diaconal, abrir a igreja, tocar. O servir é proclamar o evangelho de Cristo Jesus. Quando eu lhe pergunto, você tem servido a Deus? Em outras palavras, você está construindo a arca? Os seus amigos de trabalho sabem que você está construindo uma arca? O seu parente, o seu primo que não conhece a Jesus, ele sabe que haverá um dia em que todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo. Nós servimos a Jesus quando pregamos o evangelho a toda criatura. Nós servimos a Jesus quando nós comunicamos essa fé que nós decidimos morrer por ela. Nós perdemos o emprego por ela. Nós somos abandonados por ela. Esse é o nosso martírio. Por isso que quando o texto bíblico fala que Noé, veja lá o verso 7, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo. Veja, quando nós pregamos o evangelho, ainda que a nossa intenção é que a pessoa se converta, mas a pregação do evangelho salva o eleito e condena o mundo, como nos tempos de Noé. Por isso que aqui em Hebreus, no capítulo 4, ele vai dizer que a palavra do Senhor, ela é como espada de dois gumes, ou seja, ela corta de um lado para a salvação e ela corta do outro lado para a condenação. E quando nós pregamos o evangelho, nós servimos ao Senhor, sendo instrumentos para a salvação dos eleitos, para a condenação do mundo. E por isso, Noé se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero concluir então essa nossa reflexão, lhe fazendo pensar sobre a fé que eu e você dizemos ter, a fé que eu e você dizemos proclamar. Em primeiro lugar, querido, o que você espera como resultado da sua fé? O que você acha que a fé que você tem em Deus pode lhe trazer de melhor? O que ela pode lhe fazer ganhar ou lhe fazer perder? Será que nós não temos também, ainda que criticado, essa fé subjetiva, particular, individualizada e privada? Será que, sem perceber, nós estamos caminhando nesse mesmo ritmo? Ainda que estejamos numa igreja de doutrina saudável, como eu sei que é esta igreja, ainda que você esteja sendo exortado domingo após domingo, será que a nossa apatia de nos envolvermos no reino, de nos envolvermos na obra do Senhor, será que nós não temos vindo à casa do Senhor mais com preguiça ou por obrigação? A fé, queridos, que nós precisamos crer é aquela do salmista, que vai dizer: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, adentrar o santo dos santos na presença dos eleitos de Deus, por este novo e vivo caminho que Cristo nos abriu pelo seu sangue. Deve ser esse o nosso pensamento quando acordamos no dia do Senhor. Bendito o dia do Senhor. Eu aguardei a semana inteira por esse momento. Eu fui trabalhar pensando nesse momento, eu me diverti ao longo da semana pensando nesse momento, e esse dia chegou de me reunir ao povo de Deus, de estar presente junto com os meus irmãos, na presença do Senhor, em adoração, em comunhão e em serviço a Deus. Você percebe que os 3 pontos da nossa mensagem, eles são praticados hoje aqui neste lugar. Adorando a Deus corretamente, desfrutando da comunhão e da intimidade do Senhor e servindo a Deus, pois enquanto aqui nos reunimos, nós dizemos ao mundo que Jesus está às portas.
Jesus logo vem. Por isso, bom serviço é convidar o parente, o amigo de trabalho a vir conhecer a sua igreja. Não na expectativa de que você o converta, mas de que a palavra de Deus o transforme e o faça nova criatura. Quando nós estudamos, irmãos, acerca dessa fé, o resultado que nós devemos esperar, o benefício que nós devemos esperar, é o nosso maior envolvimento com o corpo de Cristo, com a evangelização e com a nossa santificação, que vai nos evidenciar e nos dar um testemunho de intimidade e comunhão com o Senhor. Que Deus assim nos abençoe, queridos. Vamos orar ao nosso Deus. Eu passo logo a palavra ao reverendo servo.